Você já sentiu aquele calor sufocante ao andar pela cidade? O asfalto fervendo, os prédios retendo calor, parece que as cidades estão ficando inabitáveis. Mas e se existir uma solução? Hoje nós vamos falar sobre como as florestas urbanas e os prédios verdes podem transformar o futuro das nossas cidades e combater de vez essas ondas de calor. E o melhor, isso já está ocorrendo aí ao redor do mundo. Eu sou o Diogo do Fatos Engenhosos e fica aí no vídeo para você conhecer as cidades verdes. O Brasil não é o único país a sofrer com as ondas de calor. Devido às mudanças climáticas, a temperatura global vem subindo gradativamente e o impacto é sentido de diferentes formas em todo o mundo. A situação tende a ser pior nas grandes cidades, onde a imensidão de concreto e a falta de áreas verdes contribui para uma sensação térmica acima da que os termômetros apontam. Algumas iniciativas, no entanto, vêm sendo implementadas para tentar contornar esse problema, que acaba afetando aí a saúde de todos. O calor intenso pode causar exaustão, dificuldades respiratórias e até mesmo insolação. Nos últimos anos, temos enfrentado ondas de calor cada vez mais frequentes e intensas. Em 2021, uma onda de calor no Canadá matou mais de 500 pessoas. No Paquistão, em 2015, as temperaturas chegaram a 45 graus e mais de 1.200 pessoas perderam a vida. E o motivo? As famosas ilhas de calor urbanas. Quando trocamos as árvores por asfalto e concreto, criamos verdadeiras armadilhas térmicas que absorvem o calor durante o dia e liberam lentamente à noite. A consequência, temperaturas até 12 graus mais altas do que em áreas rurais. E o pior, com a crise climática e o aquecimento global, essas ondas de calor estão ficando mais comuns e mais perigosas. Mas felizmente nem tudo está perdido. Algumas cidades estão usando o poder da natureza para combater esse problema. Estamos falando das florestas urbanas e dos prédios verdes. Um exemplo é Karachi, no Paquistão, a maior cidade do Paquistão. Em 2015, uma onda de calor levou temperaturas a 45 graus e 1.200 pessoas morreram. Muitos procuraram combater o calor com ar-condicionado, mas em um país extremamente desigual como o Paquistão, o acesso ao equipamento continua sendo um luxo para a imensa parte da população. Além disso, não é ecossustentável. O ar-condicionado usa combustíveis fósseis que liberam gases do efeito estufa, o que por sua vez contribui ainda mais para o aquecimento ali, tanto global quanto das cidades. Um empresário chamado Shazar Qureshi criou pequenas florestas urbanas em Karachi, utilizando o método Miyawaki, que planta árvores de forma densa para assim crescerem mais rápido. Em pouco tempo, locais que antes eram pilhas de lixo se transformaram em oásis verdes. Qureshi usou financiamento coletivo para criar a primeira floresta urbana de Karachi, no Parque Público de Clifton, em 2016. O local foi projetado por um arquiteto paisagista alemão, tendo em mente a sustentabilidade a longo prazo e o máximo de benefícios à comunidade que se instalava ali em torno do parque. Na floresta urbana de Clifton, é possível ouvir o barulho de pássaros entre as árvores, onde antes havia uma montanha de lixo. Batizado em homenagem ao botânico japonês Akira Miyawaki, o método envolve a preparação cuidadosa do solo e o plantio denso de uma variedade de plantas florestais nativas benéficas para a vida selvagem em uma área geralmente do tamanho de uma quadra de tênis. Mais de 9.000 pessoas plantaram mudas no Parque Público de Clifton e mais de 30 escolas participaram de uma viagem educacional para aprender mais sobre as espécies nativas. Agora, Qureshi planeja expandir o conceito para todo o Paquistão, convertendo a maioria da parte dos parques em florestas. Entre os objetivos, segundo ele, estão reverter as crescentes ilhas de calor, que são geradas quando a cobertura ali natural do solo é substituída por superfícies que absorvem e retêm calor, como pavimentos e edifícios, e até mesmo considerando a escassez de água no local. Saindo do Paquistão e indo para a Itália, arquitetos projetaram o Bosco Verticale, um prédio coberto por árvores e vegetação. Além de deixar a cidade mais bonita, ele reduz a temperatura ao redor e melhora a qualidade do ar. O Bosco Verticale foi considerado a primeira floresta vertical do mundo. O complexo de 2 torres possui 800 árvores e 20.000 plantas, que contribuem para a redução da temperatura nas fachadas, a limpeza do ar ao redor e o bem-estar de todos os moradores. O edifício é um protótipo na nova arquitetura de biodiversidade que se concentra não apenas nos seres humanos, mas também na relação deles com outros seres vivos, descreve o arquiteto Stefano Boeri, que foi quem projetou o edifício. A ideia para o Bosco surgiu ainda em 2007 em Dubai, quando Stefano era editor-chefe da revista Domus e observava a construção frenética de uma cidade no deserto, com dezenas de torres e arranha-céus cobertos por vidro, cerâmica e metal.
Esses materiais, segundo ele, refletiam a luz do sol gerando calor no ar e especialmente no solo, onde os pedestres transitavam. Era uma cidade se tornando cada vez mais artificial e mineral, com suas fachadas de vidro e minerais. Naquele mesmo mês, ele iniciava o projeto de duas torres grandes no centro de Milão e, de repente, ocorreu a ideia de criar duas estruturas biológicas, cobertas não por vidros, mas sim por folhas e plantas e arbustos e árvores. O aspecto verdadeiramente revolucionário do projeto não foi apenas a presença de árvores e arbustos nas varandas, mas o conceito de abrigar 800 árvores, variando de 3 a 9 metros de altura, em vasos alinhados ao perímetro das varandas das duas torres, explica o arquiteto. No Bosco, a vegetação presente nas duas torres equivale a 2 hectares de floresta. Embora ocupe uma área muito pequena no centro de Milão, o projeto corresponde a alguns dos principais problemas das grandes cidades e contribui para a capacidade de absorção de CO2 e produção de oxigênio. O maior impacto da construção, sem dúvidas, é o benefício ambiental evocado pela presença das plantas, que converte CO2 em oxigênio, o sombreamento aos moradores, a neutralização do efeito ilhas de calor e a filtragem do ar, respondendo a algumas das principais questões vividas pelas cidades europeias, hoje sujeitas a temperaturas e níveis de poluição preocupantes. O protótipo milanês do Bosco Verticale foi apenas um ponto de partida para uma tipologia arquitetônica viva, capaz de evoluir a partir de pesquisas e estudos, e seus resultados inspiram outros projetos. Já em cidades como Paris e Nova York, a grande aposta são os telhados verdes, que estão ajudando a diminuir a temperatura dos prédios, reduzindo a necessidade de ar-condicionado e melhorando assim o bem-estar ali da população. Nos Estados Unidos, após o presidente Donald Trump anunciar a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que trata das mudanças climáticas em todo o planeta, grande parte dos norte-americanos fizeram duras críticas à decisão. 10 dos 187 estados americanos reagiram com a formação da Aliança dos Estados Unidos para o Clima, que tem o objetivo de cumprir todas as metas do pacto. A cidade de Nova York acabou se tornando um modelo dentro da aliança ao implementar projetos ambientais visionários. Em Nova York, o calor extremo é a principal causa de mortalidade por condições climáticas. Nos últimos anos, os hospitais da cidade realizaram em média 450 atendimentos de emergência relacionados às temperaturas elevadas, com 150 internações e 115 mortes anualmente. Uma das alternativas sustentáveis que tem recebido maior atenção da comunidade são os telhados verdes. Desde 2008, a cidade concede redução de imposto de 1 ano ou alívio fiscal de $4,5 para cada 929 centímetros quadrados para quem adota o projeto. Os custos iniciais de instalação são altos, mas o investimento compensa. As coberturas verdes reduzem os gastos de energia e manutenção, protegem os telhados contra a exposição excessiva do sol e ampliam a retenção de calor durante as estações frias, além de diminuir o ruído interno e aumentar o valor das propriedades. Agora, indo para a França, o país aprovou uma lei que obriga todos os novos edifícios comerciais a instalarem telhados ecológicos ou painéis solares. A medida é parte estratégica de reduzir a dependência das usinas nucleares que atualmente suprem cerca de 75% da demanda de energia do país. A nova lei traz vários benefícios. As vantagens de painéis solares são simples. Quando há sol, ele gera eletricidade que pode ser usada tanto localmente pelo próprio prédio ou injetada de volta na rede elétrica. Já os telhados verdes, além de embelezarem a vista dos prédios vizinhos, formam isolamento de ruído e calor, reduzindo a necessidade de refrigeração durante o verão e o aquecimento durante o inverno. Ativistas ambientais franceses inicialmente propuseram que todos os novos edifícios fossem completamente cobertos por vegetação, incluídos os prédios residenciais, mas os parlamentares julgaram que a medida poderia ser onerosa demais para o consumidor residencial. As florestas verticais representam uma das faces mais promissoras do futuro da arquitetura urbana. Eles são um exemplo de como a inovação e a tecnologia podem nos ajudar a construir cidades mais sustentáveis, resilientes e agradáveis para se viver. Um futuro onde o verde e o concreto coexistirão em harmonia, transformando as selvas de pedra em verdadeiros oásis urbanos. O que você achou das florestas verticais? Gostaria de ver mais projetos inovadores como esse na sua cidade? Conhece alguma outra iniciativa de arquitetura verde inovadora? Compartilhe aí suas opiniões nos comentários. E se você se inspira por ideias inovadoras, soluções sustentáveis e pelo futuro das cidades, inscreva-se aí no canal Fatos Engenhosos e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe o seu like e compartilhe essa visão verde com seus amigos. Junto podemos verdear o futuro urbano. Valeu!